E aí, galera, tudo bom? Eu criei uma apresentaçãozinha sobre Terraform aqui, um pouco da história, né, como é que surge o IAC, e vou estar explicando aqui para vocês. Vamos lá, um pouquinho de história. Bom, antes de a gente ter computador acessível via API nas clouds públicas, igual GCP, Google, AWS, era tudo comprado e tudo montado on-premises, né, o famoso on-prem. Então, você tinha um custo muito alto, você tinha um custo com o gerenciamento da infra, você tinha que comprar todas as máquinas, alugar um lugar, ou se você era uma empresa pequena, você tinha que comprar um servidor, pelo menos, para você colocar, ia ter que ter pessoas da área de TI para dar manutenção nessa máquina. Esse ambiente, por exemplo, se você montasse um data center ou comprasse um servidor para fazer alguma coisa para varejo e comprar só uma máquina, provavelmente nos dias com maior demanda, Dia das Mães, Natal, que você precisasse fazer uma escalada desse ambiente para ele suportar o tráfego de pessoas acessando o seu ambiente, não ia ser uma maneira fácil. Você ter que ter um gasto dobrado, você ter que gastar e usar isso só para esse período ia acarretar num gasto elevado durante o ano, né? Você ia ficar com uma infraestrutura lá parada, esperando aquele dia e usava só naquele dia. Então, o on-premises, que era antigamente, ainda existe ainda bastante, mas que era antigamente, está sendo convertido para cloud, tinha esses malefícios, né? Você tinha que ter um gasto inicial muito alto. Com o surgimento da cloud, existem vários tipos de modelos dentro dela, por exemplo, IaaS, PaaS, SaaS, onde o custo inicial para você começar a construir um aplicativo ou alguma coisa assim, ou até teu site para varejo, é muito mais baixo inicialmente, você não tem tanto gasto e a escalabilidade é muito mais fácil. Você consegue dar um comando e fazer com que o teu próprio servidor dobre de tamanho ou coloque um servidor paralelo, então fica bem mais fácil, né? Então, coloquei aqui os gastos da infraestrutura, né? Então, para exemplificar, esse aqui eu peguei do site da própria AWS. Então, por exemplo, nessa linha aqui vocês podem ver que o gasto inicial já é bem elevado, né? Então, você tinha uma estimativa de acessos, que seria essa linha pontilhada aqui, que você tinha a previsão, né, do que poderia acontecer. Então, você já tinha que se preparar para quando tinha esses picos de gastos. E quando você tinha, por exemplo, aqui simulando como se fosse o Natal, você já teria que ter escalado previamente para o teu site conseguir suportar a carga de usuários acessando o seu site. Então, isso aqui acarretava num gasto muito, muito grande. E a cloud, como vocês podem ver, por exemplo, aqui nessa linha amarela que está representando a AWS, ela fica bem mais próxima, você consegue adaptar, você consegue escalar tanto para cima quanto para baixo do seu ambiente. Então, não preciso mais daquela máquina, posso devolver ela, parar de pagar, então é o custo on demand, né? Então, a cloud traz esse benefício. Agora aqui um pouco sobre IaaS e PaaS. Então, esse aqui era o ambiente on-premise, onde você tem que gerenciar tudo. Você gerenciava desde rede até a aplicação, desde de colocar o cabo na máquina lá até a aplicação rodando, database, tudo, atualização de software. Aí a gente tem uma infraestrutura como um serviço, onde você não cuida mais da infraestrutura. Isso aqui é gerenciado por uma cloud pública, como se fosse a AWS ou a própria Azure. E você só fica tratando da parte de aplicação. Então você só gerencia o que está rodando em cima dessa infraestrutura. Você não precisa ir lá no data center, puxar um cabo, colocar um gerador para garantir que se acabar a energia vai ter algum problema, vai parar teu serviço. Então esse aqui basicamente marca o surgimento inicial da cloud. Aí temos plataforma como serviço, que é o PaaS, onde você acaba gerenciando somente a aplicação e a data. E existe o Software as a Service, onde você só contrata um serviço, como se você contratasse um Microsoft Office. Você não se importa se ele está com problema, se precisa de atualização, você contrata em algum canto e vai usar ele, né? Então, essa parte aqui é bem usada. Só que qual que é a diferença entre eles? O custo. Então, esse aqui, por exemplo, o custo dele é bem maior em relação a esse aqui, onde você tem mais trabalho. Então, essa é a diferença, né? Então, quanto você vai tendo menos trabalho, vai aumentando o custo, mas você pode reduzir o custo de operações. Voltamos aqui. A segunda parte seria sobre o Terraform, né? Falar um pouquinho da ferramenta em si. Então, o que é o Terraform?
O Terraform é uma ferramenta que você, através de APIs, você se conecta no Cloud Provider, AWS, Amazon, nesses clouds públicos, ou até privados, né? E você consegue controlar o ambiente que está lá dentro do data center através de APIs. Então, por exemplo, você consegue criar infraestrutura, escrever um código, você consegue versionar o código para você ter maior controle. Todo o que você faz, por exemplo, você criou um recurso, você criou uma máquina, você criou alguma coisa dentro da cloud, ela fica armazenada dentro dos estados do Terraform para você ter o controle. Então, ele gerencia a sua infraestrutura e ele é idempotente. O que é isso? Essa palavra bonita. Significa assim, se você criar uma máquina e ela tiver um número, sei lá, você quer criar 10 máquinas, você rodou o script uma vez. Se você rodar 10, de novo esse script logo após ele terminar, o Terraform não vai criar essas máquinas. Ele vai falar, cara, as 10 máquinas que você pediu aqui nesse computador que você colocou, já estão lá. Se você colocar 11, ele não vai criar mais 11 máquinas. Ele apenas adiciona mais uma. Então ele mantém o estado, porque ele controla isso, ele gerencia isso. E só vai adicionando a diferença que tem. Como ele tem um estado, ele vê tanto a diferença que você fez no código para a cloud, tanto que alguém foi manualmente lá na cloud e alterou alguma propriedade, né? Deletou uma máquina, por exemplo, dessa 10 que você criou, e ele sabe que foi deletado, e se você apertar de novo para tentar dar um apply e não alterar o contador, ele vai falar, cara, tá faltando uma máquina, eu vou criar. Então, isso graças ao status, né? Então, aqui eu coloquei um código para mostrar sobre IAC. Então, se você for lá no portal, por exemplo, da Azure, e mandar criar aqui uma máquina, o que ele vai fazer? Você vai ter que entrar, criar um resource, criar as coisas dando vários cliques, muita coisa repetitiva. Se você tiver que fazer 10 vezes isso aqui na mão, vai levar muito mais tempo. Então, no IAC, o que ele faz? Você vem e você escreve esse código, que representa a mesma coisa que você ir no portal e apertar para criar esse recurso. Então, é muito mais fácil você gerenciar isso aqui. Ele é muito mais fácil para você gerenciar grande coisa. A maioria das coisas, né? Coisas muito grandes. Se você quiser gerenciar alguma coisa muito pequena, por exemplo, um recurso ou alguma coisa assim, talvez não compense você usar o Terraform por causa do aprendizado, né? Ele não é mais fácil do que você ir lá e apertar nos botões da cloud, onde só tem que preencher os campos obrigatórios. O que é um provider? Então, explicando aqui um pouquinho sobre o Terraform e os providers, né? Como funciona? Cada API, cada cloud, ela tem uma API que é controlada normalmente pelo próprio CLI da própria cloud, né? O CLI seria a linha de comando para você conseguir acessar a cloud. Então, o que o Terraform faz? Ele fala assim, ele lê o código que você escreveu e fala para onde você quer provisionar sua infra. Quero na Azure, que nem no exemplo ali anterior. O que ele vai fazer? Ele vai falar, beleza, eu sei que você quer Azure, eu vou baixar, se eu tiver esse provider. Ele vai dentro dos registros deles, vai baixar esse provider do Terraform. E o que significa esse provider? É ele conseguir traduzir para o Terraform a API da cloud. Então isso que é basicamente um provider, né? Você consegue escrever um provider, qualquer um consegue, ele tem vários providers públicos. E então é assim que ele funciona. E o que é um estado, né? Basicamente assim, quando você escreve o código do Terraform, você escreve um arquivo de configuração e você manda ele, você tá na cloud, né? Fala assim, cara, eu quero aplicar, eu criei meu recurso, que nem o primeiro exemplo, no meu Resource Group, eu quero aplicar esse recurso dentro da Azure. O que você tem que fazer? Você escreve o código, você dá um comando init plan, e o que o Terraform vai fazer? Ele vai bater na API da cloud e perguntar, esse recurso já existe? Já tem essas coisas? Não. Então, o que ele vai fazer? Ele cria o estado do teu código e cria na cloud a infraestrutura. Então, ele sabe que não existia nada lá e salva dentro do estado, na tua máquina local, o que existe na cloud, né? Esse conceito aqui vai ficar um pouco mais claro quando a gente for para a parte prática. A gente vai ver bem melhor essa parte aqui que é bem importante. Agora um pouquinho sobre o Terraform Cloud, né? Essa parte aqui, o Terraform ele é grátis, tá? Esqueci de comentar. Existe a versão grátis, a versão Enterprise e a Cloud. A Enterprise para Cloud, a única diferença é que a Enterprise você
instala ele numa infraestrutura tua, e a cloud ele é gerenciado, né, naquele padrão de plataforma como um serviço, como você viu no primeiro slide, pela HashiCorp, né, que é a criadora do Terraform. Então, qual que é a diferença do pago, né, pro cloud? O Terraform Cloud ele tem algumas vantagens. Você consegue salvar variáveis sensíveis. Por exemplo, eu criei uma chave de um banco de dados. Você consegue armazenar essa informação dentro de um secret, de um vault, né, que você deixa dentro da própria cloud do Terraform, e ninguém mais consegue acessar ele. Depois que você colocou lá, você só consegue alterar ele, mas não consegue mais ver a informação, né? Existem formas de você fazer isso com o Terraform grátis, mas você teria que usar outras ferramentas. Por exemplo, o próprio Vault da HashiCorp, você consegue usar a versão grátis dele, a versão grátis do Terraform, e montando suas coisas até você espalhar a cultura, né, do Terraform, por exemplo, na sua empresa. Ele consegue calcular para você os custos estimados da infra. Então, por exemplo, você está criando uma EC2, uma T2 micro para uma T2 nano, ele consegue dizer para você mais ou menos qual vai ser o custo daquela máquina durante o mês. E com isso, você pode aplicar políticas nesse cálculo para garantir que alguma pessoa não crie uma máquina absurdamente gigante sem necessidade na infraestrutura, por exemplo, no ambiente de laboratório. Então, você consegue aplicar políticas para garantir que isso não seja feito. E as políticas você pode setar configurações diferentes nelas. Então, por exemplo, você pode setar a primeira configuração dizendo que até um limite de preço tenha um aprovador. Então, por exemplo, um gerente pode aprovar aquela aplicação e pode seguir com uma máquina um pouco maior, ou mais acima, ou um pouco mais abaixo, na verdade, você já passa direto e já fica com um warning dizendo, tá meio grande essa máquina. Então você consegue criar essas políticas, ou até mesmo impedir, né? A máquina é muito grande, absurda, cara, impede essa máquina, não é para subir. E o Terraform Cloud ele já gerencia para você aquele estado que é criado de forma dinâmica, né? Você não precisa se preocupar com ele. Aqui um desenho então do Terraform Cloud Enterprise. Basicamente o que acontece, você consegue ter toda a parte aqui então de segurança, a parte de finanças, a parte de operações através de políticas, né, dentro da própria cloud. E quando você está fazendo o plan para ver se você vai fazer o deploy daquela infraestrutura, se ele está dentro das políticas da empresa e se você consegue seguir ou não, né? E aqui você consegue fazer ele multi-cloud, ter vários módulos e tudo mais. O preço, ele é mais caro, só que é uma vantagem. Se você for desenvolver até 5 pessoas, ele é grátis, então você consegue usar ele sem nenhum custo, compartilhar informações de 5 pessoas trabalhando no mesmo projeto ali, e for free, né? De graça. Aí vamos ver um pouco sobre Terraform e as outras ferramentas. Tá, agora aqui um pouquinho da comparação entre o Terraform e outras ferramentas, né? Então, por exemplo, o Terraform, comparado com as outras que eu trouxe, ele é o único que faz a orquestração. Então, é o único que vai conseguir gerir a sua infraestrutura, né? Em vez de fazer só o gerenciamento ali de configurações e tudo mais, ele é um cara que consegue manter como se fosse uma orquestra, tudo funcionando. Você consegue colocar vários grupos ali e ele consegue fazer esse papel. Aí o Terraform é o único imutável em comparação a essas outras que eu trouxe. O que isso significa? Se você, por exemplo, criar uma máquina, por exemplo, criou um resource group, criou uma máquina dentro usando o Terraform ou usando o Ansible, e você foi lá e alterou o nome dessa máquina na mão, ou o nome de qualquer coisa, e colocou uma tag nessa máquina. Para o Terraform, você mudou o que ele conhecia da infraestrutura. Então ele já vai apontar para você, falando, cara, você mudou o que eu conhecia, e se você aplicar, eu vou tentar forçar essa infraestrutura a voltar da maneira que eu conhecia antes, né? Diferente do Ansible. Se você aplicar de novo, você alterou e rodou de novo, o que ele vai fazer? Ele vai tentar criar a máquina de novo, porque ele não salva o estado que estava a coisa, e ele aceita essa adição de tag, por exemplo, né? Então ele vai falar, beleza, tem uma tag aqui, para mim não importa. E o Terraform, ele é declarativo, né? Então, por exemplo, o Ansible ele é procedural e o Terraform é declarativo. Por quê? Qual que é a diferença? No declarativo, se você, por exemplo, pegar um Uber
você vai falar pro motorista, você tem duas formas de operar, né? Com o motorista do Uber, você pode falar, motorista, segue o GPS, que seria a forma declarativa, vai ser o meio mais fácil, falar, cara, quero sair do ponto A para o ponto B. Ou você pode falar para ele, falar, cara, eu vou te guiar porque eu sei um caminho melhor. E você vai falando cada passo a passo até você chegar do ponto A ao ponto B. Então essa é a diferença, né? Então o declarativo é a maneira mais fácil e o procedural seria a parte mais difícil, né? Mais descritiva da coisa. E com isso a gente termina a primeira explicação sobre Terraform, né? E agora a gente vai dar início aos primeiros passos. Eu tenho alguns créditos ainda na Azure, então a gente vai usar a Azure. Vou criar um resource, vou criar algumas coisas e dar alguns exemplos do que a gente viu aqui hoje, né? Sobre o Terraform. É isso, galera. Até daqui um pouco a gente vai ver a parte prática. Vamos lá, galera. Vamos para a parte divertida. Para a gente começar a usar o Terraform, a gente vai precisar instalar duas ferramentas, né? Primeiro o Azure CLI, da própria Azure, para a gente conseguir fazer o login nela, que vai ser a cloud que a gente vai estar usando para fazer os laboratórios, e o Terraform, né? Então vamos aqui no Terraform, download dele. Pode baixar a versão. E o AT CLI para fazer o login na Azure. Enquanto o Azure vai sendo baixado, a gente vai configurar o Terraform. O Terraform ele já vem, por padrão, dentro de um executável. Só que se você só executar ele aqui, ele não funciona. Você não consegue, por exemplo, dar um comando direto. Então você precisa adicionar ele na variável path do seu sistema. Você vem aqui no barra de sistema, digita a variável de ambiente. Ele vai aparecer aqui e você pode setar tanto para o seu usuário, se tiver mais usuários que usam o PC, ou para todo mundo. E eu vou setar para todo mundo. Basta incluir o caminho do Terraform. Se você quiser testar, você pode abrir um CMD e digitar Terraform. Ele já tem que trazer toda a linha de comando do Terraform, né? Então, por exemplo, aqui ele já está trazendo tudo para mim. Agora, vamos esperar aqui fazer o download da Azure para a gente conseguir fazer a instalação. Eu vou acelerar um pouquinho aqui até terminar. Beleza, terminou aqui o download do Azure CLI. Então vamos fazer a instalação dele. Basicamente, next install. Não tem muito segredo. Beleza, com a instalação terminada, para a gente fazer o teste, a gente vai fazer igual o Terraform. Abre um terminalzinho aqui e digita AZCLI. Azure. O que isso aqui vai trazer? Ele já traz os comandos que você pode dar através do CLI da Azure. Por exemplo, você pode fazer tudo que for feito via Terraform, você pode fazer por aqui. Essa aqui é a linha de comando, né? Command Line Interface, que significa o CLI, para você acessar a Azure, né? Agora vamos lá para o portal. E no portal, o que a gente vai fazer? A gente vai estar criando um recurso manualmente e depois vai estar criando o mesmo recurso através do Terraform. Então, estou aqui no portal, esse aqui é minha subscription. A gente vai criar aqui um resource group. Eu vou criar um bem básico primeiro, só para exemplificar. Então, a gente vai criar aqui, vou dar um nome para ele. Resource group 1. Vou colocar aqui que eu quero no Brasil. Review create, porque eu não quero adicionar mais nada. E pronto, a gente já tem aqui o nosso primeiro resource group criado através do portal. Beleza, agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar esse mesmo resource group usando o Terraform. Então, a gente volta aqui, vai no Terraform Provider para baixar o bloco inicial de código para o Terraform. A gente vai estar usando aqui o da Azure. E aqui nesse canto superior tem esse bloco de código para copiar ele. E lá na pasta onde se deseja usar o Terraform, eu vou usar mesmo que a gente baixou os arquivos. Criar um documento, pode ter qualquer nome. Vou dar o nome aqui de main. O único requisito é que ele tenha o formato .tf. Alterei ele para .tf e vou salvar aqui o provider. Se a gente abrir um terminal agora nessa pasta e executar o Terraform init,
O que ele vai fazer? Ele vai iniciar o back-end e vai baixar tudo que o Terraform precisa para se comunicar com a Azure. Ó, ele já inicia aqui e cria esses arquivos. Se você navegar nesse arquivo aqui, você já vê que ele baixou aqui o Azure RM, que é o provider para se comunicar com a Azure. Então beleza, então a gente já tem o primeiro bloco de código para ele se comunicar. Agora a gente precisa de um bloco de código que crie o Resource Group, né? Então se a gente vier aqui na documentação, a gente já consegue achar aqui o Resource Group. Vou copiar ele e vamos colar aqui no arquivo. Basicamente é isso. Antes da gente continuar, eu preciso fazer um AZ Login para que meu Terraform consiga ter as permissões e se comunicar com o meu portal, né? Então vou logar aqui na minha conta, beleza, ó, já estou logado. E agora eu consigo dar comandos aqui pelo portal através do CLI, né? Do Command Line Interface. Beleza, ele já retornou aqui. Agora com o bloco de código salvo, eu vou tentar criar esse recurso. Para explicar para vocês como é que isso aqui funciona. Esse nome exemplo aqui, apesar do Terraform usar nos dois exemplos que é meio confuso, esse aqui é como você referencia ele dentro do Terraform. Então, por exemplo, eu vou dar um nome aqui. Vou deixar esse aqui como exemplo. E vou dar um nome do recurso, em vez de RG1, vai se chamar RG2. Tudo no meu código que eu for usar para referenciar o RG2, eu uso exemplo. E tudo que for para aparecer, que for visual na Azure, vai ficar como RG2. Então, esse nome aqui que aparece aqui, ele vai se chamar RG2. Feito alterações, eu salvo. Eu vou dar um Terraform Plan. O que isso vai fazer? Ele vai começar a executar o código e ver se está certo. Ah, tem um adendo, tem um errinho aqui, ó. E esse provider tem que ter features declarado, mesmo em branco se você não for usar ele. Senão a Azure não deixa você executar o comando. Beleza? O que ele está fazendo agora? Ele está executando esse código, vendo se está tudo certo. Ele vai criar alguns arquivos ali na pasta que eu já vou mostrar para vocês. E vai executar, vai falar assim, ó, eu vou criar isso aqui na Azure para você, beleza? Responder. Beleza, ó. Aqui ele já diz o que ele vai fazer. Ele vai dar um create. Ele vai criar no West Europe. E o nome dele vai ser RG2. Podem ver aqui que ele adicionou um ID que não tem no nosso bloco de código. E está escrito no after apply. O que significa? Significa que você só vai saber esse ID depois que o Terraform usar e criar esse recurso na Azure. E esse ID o Terraform não gerencia. Tudo que é ID, que é referenciado na cloud, para a cloud se encontrar, o Terraform não gerencia. Ele vai gerenciar através disso aqui, desse bloco, né? Do bloco de código que a gente colocou aqui no bloco de notas. Dentro aqui, agora para a gente executar o código, o Terraform Apply, ele vai fazer o mesmo plan de volta. E aqui ele pergunta pra gente, né? Você quer executar esse comando? Eu falo sim. Se a gente voltar aqui na nossa pasta, eu coloquei para mostrar os arquivos em branco. Você pode ver que ele já criou um estado e já criou mais alguns arquivos aqui, né? Além dos que já tinham criado antes, ele criou mais esses dois arquivos. Isso aqui é o arquivo principal. Normalmente você não deixa local na sua máquina, né? Esse arquivo aqui é onde ele usa e armazena tudo que você está fazendo no teu main TF. Então ele vai comparar o que tem no Terraform TF State com o que está na Azure para comparar o estado. Se tiver diferente, vai dar aquele problema lá do imutável. Eu já vou mostrar ele para vocês. Beleza, ele disse aqui que ele completou a tarefa com sucesso e adicionou um arquivo, um recurso dentro da Azure. A gente voltar aqui no portal e atualizar essa tela. Já temos aqui dois recursos. Esse aqui foi criado via Terraform. Se a gente acessar esse recurso, ele não vai ter nada, porque é só um resource group, mas se a gente adicionar uma tag, o Terraform já vai falar, cara, eu não conheço essa tag. Então, para mostrar para vocês, vou colocar aqui, sei lá, preço 10 reais. E vou aplicar. Como eu fiz essa mudança sem usar o Terraform através do portal, a próxima vez que eu rodar um Terraform Plan, ele vai falar que tem mudanças na infraestrutura que ele não conhece. Então,
Aqui no portal já apareceu aqui, meu RG2 tem essa tag, um preço de R$10. Ó. E aqui ele já diz pra gente que teve alteração. Ele vai continuar isso aqui sem alterar, mas isso aqui, ó, ele vai deletar para voltar como é que estava o estado antes. Então se eu der o apply aqui, se eu der um Terraform apply agora, essa tag vai ser deletada porque ela não estava armazenada dentro do Terraform TF State. Não estava nem no nosso código e ele não conhecia nesse arquivo aqui. Ele perguntar pra gente aqui. Beleza, ele já perguntou pra gente aqui se a gente quer confirmar essa ação. Eu vou confirmar. Beleza. E aqui ele dá o retorno pra gente, dizendo que ele conseguiu alterar o recurso, não adicionou nada e não destruiu nada. Nota que aqui ainda tem a tag. Se eu atualizar a tela e voltar no meu recurso, ele removeu essa tag. Ele volta o recurso no status que ele conhece, né, que ele estava orquestrando. Bom, com isso a gente encerra aqui a primeira aulinha básica para mostrar para vocês como funcionam algumas coisas do Terraform. Na próxima a gente vai começar a fazer algumas arquiteturas um pouquinho mais avançadas, até para mostrar alguns comandos extras aqui do Terraform, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!